recebendo as chicotadas. Então, enfim, é o Shliach Beidin, o carrasco do Beidin, enfim, aquele que é o emissário para executar, né, para executar a sentença, ele acabou matando a pessoa no meio que ela estava recebendo as chicotadas. O que eu não encontrei aqui, tá bom, mas a ideia seria que se ele acabou dando chicotadas e a pessoa acabou falecendo, então na verdade, enfim, ele estava dando chicotadas de maneira, ele estava fazendo lá aquilo que ele deveria fazer. Não, então se não foi a mais, então a gente fala que é honest. Mas se foi a mais, se ele deu uma a mais, como não pode ser a mais, Rabino, se ele morreu? Então, na verdade, é que calcularam errado. O que eu quis falar é o seguinte: se ele deu certo, se ele fez a parte, deu certo as chicotadas, só que acabou morrendo, ele não tem culpa nenhuma. Enfim, aí não é o que ele pode fazer. Ele estava fazendo aquilo que ordenaram para ele fazer. Então ele não é honesto, então ele não teria responsabilidade. E, enfim, ele também estava fazendo uma mitzvah naquele momento, né? Então, já que ele estava fazendo uma mitzvah naquele momento, então ele também existe também essa ideia que se a pessoa está fazendo uma mitzvah, enfim, aqui no caso, né, está fazendo uma mitzvah no sentido de dar chicotadas, estava cumprindo essa obra, então por isso não teria a galut. Mas se ele acrescentou uma, você acrescentando uma sem querer, bobo. Eu não sabia que bobo. Na verdade, eu estava procurando aqui, mas não é uma Gemara aqui, é uma Gemara em Babakama. Eu estava falando de Babakama, eu estava lembrado dessa Gemara, mas eu achei que era em Makot. A Gemara, ela fala como foi que aconteceu esse erro, porque eu já vou falar em seguida, mas pelo menos aqui no caso, fica à vontade. Fica à vontade. Sim, sim. Várias vezes, não sei. A gente para aqui? Quer parar? Não, fica à vontade. Não precisa. Não, vamos. Não é horário de estudo. Não, vamos, deixar. Liga depois, eu deixo a caixa postal. Não tem problema, fica à vontade. Como você preferir. Não, vamos continuar, senão vai cortar a linha de raciocínio. Tá bom. Então ele falou pra gente que se ele estava fazendo aquilo que ele foi mandado, tanto era mitzvah e também é honest, então por isso ele é isento, não vai pra galuta. Mas se ele acrescentou uma, obviamente que sem querer, acabou dando mais uma sem querer, aí ele vai pra galuta, assim como qualquer pessoa que matou sem querer. A Gemara em Babakama, ela pergunta como foi que aconteceu isso, que o cara matou, que o cara acrescentou mais uma sem querer. Por quê? Porque não é simplesmente o cara vai batendo.
tinha alguém contando, fala, bate uma, o cara batia. Então, quer dizer, tinha na verdade uma estrutura, tinha o juiz, que o juiz falava, aí tinha uma pessoa chamada Macré, que era a pessoa que falava uma, duas, então tinha alguém falando pro cara, é muito difícil, enfim, ter esse erro, e se tivesse o erro, na verdade ia ser o erro da pessoa que estava contando, se caso o cara achasse, porque o cara só ia bater se o outro falasse para bater, se aquele que a pessoa que estava falando, bate uma, bate duas, bate três, bate 40, então é difícil acabar, o cara teoricamente nunca poderia errar, porque ele só vai bater se o outro falar, aquele que está executando, fazendo, só vai bater se o outro falar, então talvez foi o erro do outro, que o outro, enfim, ele achou que era 30 e na verdade era 29. E aí ele falou, bate 30 e o cara bateu 30, mas o cara que bateu 30 não tem, ele é honesto, porque ele só bateu 30 porque o outro falou. Então o erro seria do outro, enfim, daquele que falou para bater ao 30º. Mas a Gemara fala que não. Não sei. A Gemara pergunta, como pode ser que ele vai errar? Então assim, mas é obviamente que numa situação tinha um dos juízes, errado, a Gemara fala assim, um dos juízes, ele contava as chicotadas, uma, duas, então, e o carrasco, né, enfim, o executor, ele fazia de acordo com aquilo que o juiz falava. Então, como pode ser que o shaliach vai errar? Não tem? Então, com certeza que é só o outro. Então, mas se o outro erra, não vai ter para ele, pro cara que errou, não vai ter porque ele não foi lá e deu. Você tem que ser a pessoa que deu. Ele é culpado, por assim dizer, mas ele não vai ter malkut porque não foi ele que foi lá e fez na prática. Mesmo que ele causou aquilo, mas não teria malkut. Malkut, enfim, para o juiz que errou não teria malkut porque ele falou, mas não deu a batida. Para o que deu a batida não vai ter malkut porque não foi culpa dele, foi culpa do juiz que acabou errando. E quem manda no intermediário tem uma pessoa no meio, não tem? A que manda? Não, é o juiz. Eu falei, um dos dayanim é o que fala, é o que enumera. Um dos dayanim é o que enumera. Entendi. Então a Gemara fala, como pode ser que o shliach. Então, mas por que aqui está escrito que o shliach beidin ele vai ter malkut? Certo? Se foi culpa, na verdade, da pessoa que está contando. Então a Gemara fala assim que na verdade mesmo assim ele poderia acompanhar. Ele poderia, vamos falar assim que o cara acabou repetindo, o cara fez algum engano que ele estava no 14, repetiu, então já que o cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí falou 6 de volta, sem ganhar, aí o cara continuou e o cara não, e aí o Shlach Beidin nem percebeu. Então, já que estamos falando de uma situação que o Shalach Beidin, ele poderia ter percebido. Ele poderia ter feito a contagem na cabeça dele junto com o Dayan. Então, ele não é considerado honesto, não é considerado que foi um imprevisto. Não, porque a gente perguntou imprevisto, porque foi culpa do cara, do Dayan, não foi culpa dele. A gente fala, e ele não tem nada, ele só estava fazendo aquilo que estavam falando, ele só estava cumprindo aquilo que estavam falando para ele fazer. Fala, não, ele poderia acompanhar a Har Haminah, ele poderia acompanhar, ir acompanhar a conta, e perceber que o juiz estava errado. De alguma maneira, enfim, ele poderia perceber que o juiz ele acrescentou o juiz estava repetindo uma que não era correta, ou ele poderia haver acompanhado numa situação dessas, né, se trata que ele poderia ter acompanhado a enumeração das chicotadas e assim, então, perceber que alguma coisa que ele repetiu que ele estava errado. Então, já que ele então não é considerado honesto, porque ele poderia ter percebido, poderia ter acompanhado e assim perceber que alguma teve um erro, está havendo um erro de conta. E por que? Mas eu falei, por que o Dayan ele não, porque o juiz que errou ele não recebe chicotadas? Então eu falei que já que não foi ele que foi lá e fez, certo? Já que não foi ele que foi lá e fez, por isso ele não recebe chicotadas. Como se chama isso? Ou seja, para receber chicotadas você tem que ir lá e fazer, mesmo que ele causou as chicotadas. Ele causou que o outro fizesse mais uma. Então por que ele não vai? Porque ele não vai receber a lei de ir para a cidade de refúgio? Então a gente falou isso, o motivo é porque não foi ele que fez, ele só falou. E aonde a gente vê essa ideia que alguém que falou uma coisa
para o outro fazer, e o outro foi lá e fez, por causa que você falou para ele, que mesmo assim você não tem, que aquele que falou não tem responsabilidade. Aquele que foi lá e falou, vai lá e faz isso, e o outro foi lá e fez, mesmo que eu fui o que falei pro cara ir lá e fazer, eu que causei pro cara ir lá e fazer, não tem responsabilidade sobre mim. Pelo menos no sentido aláhico, né? No sentido de receber a punição. Então, o que você acha sobre isso? Você acha que deveria punir o Dayan, já que foi ele que falou pro cara da 30ª, e era só 29, ou não? Eu acabei de falar essa lei da Torá, que pela Torá, somente a pessoa que faz. Se a pessoa que manda o outro fazer, não tem essa... que manda fazer, já que não foi ele que foi lá e fez, então ele não tem a punição. Isso se chama En Shaliach Lidvar Aveira. Isso é uma lei clássica no Talmud, que En Shaliach não tem mensageiro para fazer uma Aveira. Não há mensageiro para fazer uma Aveira, significa que quando eu mando fazer um mensageiro fazer uma Aveira, ele não é considerado meu mensageiro. Quer dizer, a responsabilidade não é sobre mim, a responsabilidade é sobre ele. Então, com relação a uma Aveira, não existe um Shaliach. Quer dizer, a lei de Shaliach significa que você está no meu lugar, que você está fazendo por mim. Então, em geral, se eu mando alguém fazer uma coisa por mim, uma mitzvah, por exemplo, então, é considerado como se eu tivesse feito, dependendo da mitzvah. Né? Tem mitzvah que eu tenho que fazer comigo mesmo. Então, tefilin, eu tenho que fazer comigo mesmo. Eu não posso falar para uma outra pessoa, vai lá, coloca tefilin por mim. Tzedakah. Então, mas tzedakah eu poderia, ou seja, o que eu posso fazer? Vai lá e dá tzedakah por mim. Então, eu estou mandando, enfim, obviamente, eu estou dando dinheiro, e para o cara fazer, vai lá e dá dinheiro para aquela pessoa necessitada por mim, para aquele erudito da Torá por mim. Então, ele é um shaliach meu para cumprir a missão de tzedakah. Mas tefilin e mitzvot que são cumpridas no próprio corpo da pessoa, então aí eu preciso do meu corpo para cumprir a mitzvah. Então, o que eu poderia fazer é o outro colocar tefilin em mim. Ou seja, eu posso pedir para ele colocar tefilin em mim, mas para ele colocar tefilin nele, servir para mim, isso já não vai adiantar. Eu só queria falar aqui, enfim, quando uma vez que na mitzvah o corpo ele faz parte da própria mitzvah em si, então não tem como fazer um shaliach, porque tem que ser no meu corpo. Mas quando é só quando a mitzvah é outra, a mitzvah não é no meu corpo, a mitzvah, enfim, a mitzvah do tzedakah não teve comigo, é só uma questão de quem vai fazer. Com relação a isso, eu posso fazer um shaliach. Posso fazer um shaliach para acender velas. A mitzvah é na vela, então ele pode falar, acende as velas para mim. E é considerado como se eu tivesse acendido, enfim, qualquer situação. Hanukkah, né? Enfim, Hanukkah, para quem viaja em Hanukkah, isso também é algo que acontece, né? Uma vez nós tínhamos um vizinho que ele viajava para Hanukkah. Então ele, enfim, pedia, e aí ele viajou para Hanukkah à noite, e naquela noite ele não ia poder estar em casa. Então, enfim, de acordo com ela, ele pediu para ele não ia estar em casa, a gente foi lá e acendeu na casa dele. Então, mas ali é que eu posso pedir, a maioria das mitzvot, eu fico na mitzvah, não é necessário que aconteça no meu corpo, eu posso pedir para quer dizer, a mitzvah não, o objeto da mitzvah não é o meu corpo, o objeto da mitzvah é outro. No tefilin, o objeto da mitzvah sou eu. No tzitzit, o objeto da mitzvah sou eu. Agora, então por isso eu que tenho que fazer, mas quando o objeto da mitzvah não é eu, então eu posso pedir para o outro fazer. Como eu falei, no tefilin, o caso seria uma outra pessoa colocar tefilin em mim. Sukkah, por exemplo, também. Então, sukkah não é... Sukkah você pode pedir para outra pessoa fazer, certo? Não. Não quer... Não, você de sentar lá. Entendi. Entendi, de construir, verdade. Vai lá e senta para mim que eu não consigo. Exatamente, descer. então, correto. Por quê? Porque já que a mitzvah é no meu corpo, é eu que tenho que estar lá, então é certo. O meu corpo é o objeto da mitzvah. Faz parte do objeto da mitzvah, o meu corpo estar lá. Sim. Então não tem como... É uma boa observação, mas essa ideia seria assim. Mas pelo menos... Então aí, nesse caso, o culpado é quem dá a chance. Então, mas por isso, então vou dar aí. Mas isso com relação às mitzvot, com relação a coisa boa, é considerado como se eu tivesse feito. E é considerado como se eu cumprir aquilo lá. Agora, com relação a uma coisa ruim, uma aveira, isso com relação à mitzvah. A mitzvah, então, é considerado como se eu tivesse feito. A aveira não é considerado como se eu tivesse feito. Em mitzvah é considerado como se eu fiz aquilo lá. E por isso, então,
mitzvah é considerado como se eu tivesse feito, e por isso está 100%. Agora, o crédito, vamos falar assim, é para mim, né? Eu cumpri a minha obrigação, mas quando se trata de haverá, não é considerado como se eu tivesse feito, é considerado como se aquela pessoa tivesse feito, mas não tem a ver comigo. En shaliach davar haver, não existe mensageiro, não há possibilidade da pessoa se tornar um shaliach, da pessoa se tornar um mensageiro, significa estar substituindo a mim, que aquilo que ele vai fazer vai ser considerado como se eu tivesse feito. Então não tem como nomear um shaliach. Isso aqui, nomear um shaliach significa que aquilo que ele vai fazer vai ser considerado como se eu tivesse feito. Isso não é possível com relação à Aveira. Com relação à Aveira, cada pessoa que, se ele fez aquilo, ele é responsável. E eu não tenho responsabilidade nenhuma, não recai sobre mim, não é considerado como se eu tivesse feito a Aveira. Então ele que vai pagar, enfim, ele que vai receber o castigo, ele vai receber a punição, e não eu. E por exemplo, o Rabino Jacob Begum, ele veio para o Brasil como shaliach do Rebbe. Certo. E aí, nessa condição de shaliach, ele podia nomear outro shaliach para ir para o Paz? Não, aí já é uma outra questão. Aí é uma questão muito mais... Aí é uma questão de... olha, eu vou ficar em São Paulo, certo. Você, então, né, eu tô te mandando como shaliach para Manaus. Aí não é uma questão mais de... Aí é uma questão da pessoa definir... Aí não é uma questão de lei de shlichut. Aí depende da pessoa. É uma questão técnica daquilo que a pessoa decidir. Não faz parte mais de shlichut. Aqui você está falando que direitos a pessoa tem. Isso. Que direitos a pessoa tem? Vai depender da pessoa que deu. Se a pessoa... Isso é uma questão técnica, não é uma questão da Torá. Você pode... Se a pessoa estabeleceu que você tem um direito, você tem um direito. Se a pessoa estabeleceu que você tem outro direito, tem outro direito. Entendi. A shlichut, enfim, como você vai proceder essa shlichut? Eu não sabia que tinha isso aqui, na verdade eu estava com dúvida. Quem que vai colocar esses detalhes? É o próprio a pessoa que está enviando. Em outras palavras, quem que vai colocar esses detalhes é o Rebbe. Quer dizer, teoricamente, apesar que o Rebbe nunca quis fazer isso, quer dizer, o Rebbe, enfim, ele de certa o Rebbe não queria entrar, por assim dizer também. Ele queria, mas o Rebbe colocou sim algumas regras. O Rebbe sim, ele dava uma certa autonomia para o shaliach, né? Enfim, dá uma autonomia para o shaliach e decidia então que esse shaliach ele pode, enfim, esse sim, esse não, vamos falar assim, teria um certo direito. Então, mas o Rebbe, enfim, pelo menos não colocou isso aqui num livro, né? Não colocou isso aqui, não estruturou essas regras, o que um shaliach teria o